Já fez zazen antes? Não. Não. Você já tinha feito zazen antes? Não. Então, de parabéns, viu? O zazen é um negócio simples, mas bem, assim, interessante, porque a proposta é que a gente fique com a gente mesmo, né? Então, ficam as nossas emoções nos visitando o tempo todo, né? Os nossos pensamentos, um após o outro. E todas essas emoções que a gente tem durante o zazen, não quer dizer necessariamente que venha do ambiente onde a gente está, né? Eu me lembro que tinha um praticante aqui que ele não gostava de ficar, às vezes, na postura do zazen, porque ele se sentia fragilizado, ele se sentia inseguro, né? E uma vez eu conversei com ele, eu digo, olha, mas essa insegurança, essa fragilidade, talvez você já carregue no seu dia a dia, você nunca tenha percebido. Só que como você está diante de uma parede, sei lá, com pessoas que você talvez nunca tenha visto, então isso talvez aumente um pouco mais a nossa segurança. Então, assim, o zazen é bom para imprimir nós mesmos, sabe? O zazen é bom para a gente ir se revelando coisas que talvez no dia a dia a gente passasse batido. A gente começa a se perceber, sabe? A gente começa a notar que nós temos um conjunto de emoções, um conjunto de pensamentos, um conjunto de valores, de muitas coisas que fazem parte da nossa vida individual e coletiva, não é? Porque a gente vai se construindo ao longo da vida, muito em função da coletividade, primeiro em função da nossa educação, né, com os nossos familiares, com a sociedade, com os amigos. Aí tem uma fase da vida que a gente fica só mais com o que a gente gosta, né? Aí ali a gente vai trocando informações, a gente vai trocando experiências, e a gente vai se moldando enquanto pessoa, né? E o zazen, ele permite que a gente veja essa pessoa, tá entendendo? O zazen permite que a gente veja quem é essa pessoa que está ali. E a parede é uma tela muito boa, porque você não tem nada para ver, não sei, a gente não é nem orientado a ficar com os olhos abertos nem com os olhos fechados, os olhos entreabertos. Então, assim, a gente vai se revelando o tempo todo ali. Cada pensamentozinho, cada emoção que surge, revela um pouco da gente mesmo, entendeu? Isso é muito importante, esse reconhecer, o reconhecimento do estado mental, o reconhecimento do estado emocional, porque isso a gente carrega no dia a dia. E talvez a gente não perceba com tanta lucidez, né? E nesse conjunto que somos nós mesmos, há muitas ideias que foram colocadas na nossa cabeça que muitas vezes nos prejudica, sabe? Eu estava conversando recentemente com uma colega minha, eu sou professor, né? Professor de geografia, e ela dizia, mas como é esse negócio de budismo? Isso é difícil eu explicar. Eu digo, é difícil eu explicar agora, mas me faça perguntas que talvez eu consiga responder algumas. E a conversa foi acontecendo, e ela se mostrou muito preocupada com algumas questões do tipo karma, pecado, castigo. Eu disse, olha, na perspectiva budista, a gente trabalha com a ideia de karma, mas não que a gente carregue em karma uma coisa pesada, uma coisa enfadonha. Na verdade, se a gente for parar para pensar mesmo, muitas ideias que as tradições religiosas têm é para manipular a gente, sabe? A gente vive assim num processo de manipulação com ideia de karma, castigo, pecado. A gente não tem a ideia de liberdade real, está entendendo? Parece que nós somos educados não para ser livres, parece que nós somos educados, mas nós somos o fruto do pecado, né? Não tem isso, né? Na nossa cultura tem muito isso, nós somos fruto do pecado. Por que não dizer que nós somos frutos da relação sexual do nosso pai e da nossa mãe?
Será que isso é pecado? Você está entendendo? Será que eles não se amavam? Será que eles não sentiram o mínimo de prazer? E aí você ainda está carregando um peso de uma cultura que quer nos manipular. Todas as culturas têm isso, tá entendendo? Por isso que eu falo muito dessa questão karma, pecado e castigo. É verdade que as ações têm consequências. Isso é a grande verdade. Muitas ações têm consequências. Algumas consequências positivas, outras consequências negativas. E nós somos, numa certa perspectiva, fruto das nossas ações do passado, de forma individual e de forma coletiva também. E a gente recebe aquelas... A gente se coloca, através da nossa ação individual e coletiva, a gente se coloca em lugares. E a gente recebe as influências desses lugares. E a gente influencia esses lugares também. Então, quando a gente senta zazen, a gente senta com tudo que a gente é, mas também a gente senta em zazen com tudo que a gente pode ser. Eu não sei se alguém sentiu que parece que tem uma hora que tudo fica calmo. Não sei se alguém sentiu isso, eu só sentiu a confusão. Porque tem gente que só sente a confusão, sabe? Mas quando a gente sente que tudo, que existe, nem que seja um instantezinho, que existe uma grande calmaria, nessa grande calmaria, nesse grande oceano, lá não tem karma, não tem castigo, não tem pecado. Lá existe o todo. E a gente vai lá e bebe daquele todo, entendeu? A gente come daquele todo. A gente se confunde com aquele todo. E a gente se sente renovado com aquele todo, porque a gente encostou nele, nem que seja um pouquinho. E quando a gente vai encostando nesse todo, parece que a gente vai se energizando, sabe? E o zazen é muito isso. Às vezes as pessoas cochilam um dia desse mesmo, acho que foi terça-feira. Terça-feira eu estava aqui, nossa, eu dei um cochilo assim tão grande, eu tinha passado o dia todo trabalhando. Foi aula de manhã, aula de tarde, até 6 horas da noite. Pá! Se fosse uma montanha, eu tinha despencado. Foi, não foi? O Riozinho estava aqui sentado, voltado para a parede. Acho que ele deve ter feito assim. Porque a gente senta com tudo que a gente é, você está entendendo? A gente sente, quando a gente se senta cansado, a gente se sente do jeito que a gente está naquele momento. Mas a gente conseguir encostar nessa grande... Às vezes a gente dá um nome, mas assim, vamos chamar desse todo, né? A gente conseguir encostar nesse todo é muito maravilhoso, entendeu? A gente pode encostar nesse todo a qualquer momento, mas nós não temos costume de ficar quietinho, desse processo de interiorização. E esse processo de interiorização nos ajuda a encostar nesse todo. É diferente quando a gente encosta nesse todo. Nem que seja por um instante, sabe? Quando fica tudo em silêncio, quando a gente só escuta o passarinho, ou uma criança que passou ali arrastando um cabo de vassoura, a gente apenas escuta o som do passarinho, o carro que passa, o menino que passou. A gente não julga, a gente vê as coisas como as coisas são e sente as coisas como as coisas são. A gente sente a alegria e a gente sente a tristeza, mas a gente não fica apegado só à alegria ou só à tristeza, porque a gente sabe que tudo que existe é impermanente. Nós mesmos somos impermanentes. E que bom que nós somos impermanentes, porque significa dizer que algumas inseguranças que eu tenho, algumas coisas que eu não gosto em mim, significa que eu posso fazer com que aquilo que se vá. Então, na verdade, o zazen é muito isso, sabe? Assim, esse observar, esse perceber e deixar ir também, porque às vezes a gente não deixa as coisas irem. É importante que as coisas que forem, passem, e as coisas que vão vir, que venham. E que é preciso que tenha alguém saudável entre essas coisas que passaram, para a gente deixar poder ir, e essas coisas que venham, para a gente poder se relacionar com as coisas que vêm. Talvez o nosso grande defeito é esperar muito e não ter a qualidade para vivenciar as coisas que estão chegando o tempo todo. E o zazen, ele
nos renova, sabe? Ele nos energiza. Essa é a grande verdade. E a prática é isso, assim. 20 minutinhos por dia já é uma grande maravilha. A ciência até diz, se você fizer um pouquinho, 20 minutos, 3 vezes por semana, você já tem um certo resultado no seu estado mental, no seu estado emocional. Quem quer ir mais longe, faz todo dia, faz 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, quanto tempo puder, quantas vezes ao dia puder. Aí já são outras coisas. Só que aí já é outro tipo de prática. O exemplo para iniciante é isso, é que você perceba que existe alguém. Esse alguém é muito importante, porque esse alguém é você. Esse você é que se relaciona com tudo que existe. É preciso que esse você esteja bem, para se relacionar bem com tudo que existe. Lógico que nem sempre a gente vai estar bem. A gente vai se relacionar com as pessoas, com os objetos, com as situações, como? Não estando bem. Mas quando a gente encontra um estado emocional positivo, a gente começa a viver as mesmas coisas de outra forma. A gente consegue transformar a realidade de outra forma, às vezes vivendo as mesmas coisas, sabe? Mas fazendo elas de forma diferente, vendo e sentindo elas de forma diferente, respondendo elas de forma diferente. O nome disso é saúde. Saúde mental, saúde emocional. A meditação tem essa grande lição para a gente. Não precisa ser alguma coisa religiosa. Pode ser apenas um bem-estar que o nosso corpo precisa. Deixar cada livro na sua prateleirazinha correta, cada arquivozinho na sua pastinha correta. A ciência libertou a meditação de algumas tradições religiosas. E o Zazen pode ensinar justamente isso, para que você sente e você se beneficie disso. Né? É isso. A gente vai fazer 5 minutinhos para a gente poder encerrar.